Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui depois de umas férias maravilhosas em que você curtiu bastante, você descansou, você se divertiu. Claro que com responsabilidade, né? Porque nós estamos ainda num período perigoso, estamos ainda no meio de uma pandemia. Que bom que tem muita gente vacinada, que bom que já estamos avançando, mas nem todos ainda estão vacinados, nem todos estão seguros dessa doença cruel. Pois bem, a você que é aluno do 7º ano, estamos aqui em nossa primeira aula do 2º bimestre. Que alegria estar aqui com você. Que bom. Que bom que eu posso dizer que eu e você sobrevivemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque muitas pessoas não conseguiram chegar até aqui. Muitas pessoas foram levadas. Então, eu quero pedir nesse momento que a gente possa ter esse pensamento. Estamos aqui porque Deus nos permitiu. Tá bom? Você já ouviu a expressão? Isso não tem lógica. Sem lógica esse negócio. Caramba, isso aí não faz sentido, isso não tem lógica. Pois é. Essas expressões, elas se referem à lógica. É claro, é lógico. E é sobre o nascimento da lógica que nós vamos começar esse estudo do 2º bimestre da disciplina de filosofia para os alunos do 7º ano. Começando então, já sabemos que os primeiros filósofos se preocupavam com a origem e a transformação e o desaparecimento de todos os seres. Tales de Mileto, em especial, utilizava o pensamento lógico, ao afirmar que a água era o princípio de tudo. Heráclito usava a lógica ao afirmar que o universo, tudo flui, tudo está em constante movimento de transformação. Também Parmênides, ao dizer que tudo que sempre existe, existiu da mesma forma que é, usava a lógica. Os sofistas também se procuravam estabelecer a ordem do pensamento. Por isso usavam a lógica. Sócrates usava a maêutica e a ironia como forma de investigação da verdade. Já Platão, por exemplo, empregava dialética. Olha aí, todos esses métodos que eu falei até agora, essas maneiras, são lógicas. Tá vendo? Vamos lá, tem mais ainda. Aristóteles, por exemplo, só consegue elevar os estudos dele à categoria de ciência por causa da lógica que ele utilizava. Então, a organização lógica do pensamento, ela contribuiu bastante. Vejamos, tem mais. Não podemos esquecer que Aristóteles, ele foi um adversário implacável aos sofistas. Ele não concordava com os métodos usados por eles. Ele julgava que os sofistas, esses sofistas, ele dizia que eles eram impostores. Ele dizia que os sofistas, eles tinham só discurso, não tinha lógica o discurso deles. Então, Sócrates e Platão também combatiam o relativismo dos sofistas, tá? Porque ele dizia que o objetivo deles só era a persuasão. Mas olha só, foi desse desafio que Aristóteles criou a ciência da lógica, um instrumento capaz de revelar a falsidade de um argumento, de um raciocínio, de um pensamento, chegando aí à razão. Quando Aristóteles criou a lógica, ele deu a ela o nome de analítica. A lógica era uma das disciplinas que compõem a filosofia. Ela é a parte da filosofia que investiga as regras por meio das quais se expressa a coerência do pensamento consigo mesmo. Quando estamos falando com alguém, usamos argumentos para que essa pessoa nos compreenda. O argumento é um conjunto de afirmações que se relacionam entre si e, por meio dele, chegamos a uma conclusão. Usamos argumentos quando queremos defender nosso ponto de vista, expor aquilo que acreditamos e dizer se isso é justo, se é verdadeiro, se não é, seja lá como for. Embora não percebamos,
os nossos pensamentos obedecem a determinadas regras. Senão, ele é um pensamento vago e sem sentido. Se um pensamento não tem sentido, então ele nem é verdadeiro e nem é falso. Nem sendo verdadeiro nem falso, ele nem pode ser considerado um pensamento. Será que faz sentido alguém dizer que uma coisa é, mas não é? Isso é e não é a água. E aí? É uma maluquice. Dizer que uma coisa é e não ser, de acordo com Aristóteles, quebra o raciocínio e, portanto, o pensamento. Então ele vai dizer que isso nem mesmo pensamento é. Olha que interessante. Note que para a lógica é importante como as coisas são ditas. O propósito dela é fazer uma análise não do conteúdo que está sendo dito, mas da forma como está sendo dito. Aristóteles, com a lógica, queria mostrar que o pensamento não é uma maluquice, e nem pode ser. Ele não é algo que se exprima de qualquer modo. Pelo contrário, o pensamento é algo sério, rigoroso, que obedece a certas regras e a certos princípios. Olha só, nossos argumentos, portanto, devem ser responsáveis sob a pena de não se expressarem com fidelidade o que pensamos. Ou seja, se os nossos pensamentos não expressam o que pensamos, então está complicado, certo? Com a lógica, Aristóteles queria desmascarar alguns discursos falaciosos. E aí, o que é uma falácia? É algo que nós vamos estudar mais adiante, tá certo? Não podemos esquecer de citar aqui Friedrich Hegel, que foi um filósofo alemão que recebeu sua formação no seminário da Igreja Protestante. Hegel foi um dos criadores do idealismo alemão, tá? Para ele, a lógica é a ciência da ideia pura, da ideia no elemento abstrato do pensamento. A lógica é a ciência do pensamento, de suas determinações e suas leis. Mas aqui o pensamento é apenas a determinabilidade ou elemento universal em que a ideia se encontra no estado da lógica. Você quer um exemplo simples que eu quero te falar da lógica? Vamos pegar um discurso simples. Alguém chega numa oficina, leva o seu carro para o conserto. O mecânico conserta esse carro. E aí ele vai saindo, logo depois o carro quebra novamente. Aí ele, com uma língua maldita, chega e diz assim: também, né? Olha a cor do mecânico, só podia ser. Vamos destrinchar o que ele falou? Ele quis dizer assim: nenhum negro faz o serviço que preste. Este mecânico é negro, portanto, não foi feito um serviço que preste. Esse é um tipo de argumento equivocado. É preconceito. É crime. Você conseguiu perceber que por meio de uma fala aparentemente incompleta estava embutido lá dentro um argumento cruel, maldoso, criminoso e irresponsável. Então a lógica serve para isso, para analisarmos os argumentos, analisarmos o que está sendo dito, o que está sendo falado, para não aceitarmos argumentos errados como se fossem verdadeiros. Nós ainda vamos falar bastante sobre a lógica, tudo bem? Mas eu quero saber se você está preparado. Vamos lá. Vamos lá, tudo bem? Então, de que modo Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides utilizavam o pensamento lógico? Você não sabe? Então dá uma pesquisada. E aí, como se deu a criação da lógica aristotélica? Ah, você não lembra? Então vamos dar uma lida na apostila. Vamos lá. O que é a lógica? O que ela investiga? O que é um argumento? Quando usamos argumentos? Os seus pensamentos obedecem a determinadas regras ou são livres? E aí? Seu pensamento obedece a alguma regra de qualquer jeito ou não? Existem pensamentos verdadeiros ou falsos?
Tá aí para você pensar. De onde vêm seus pensamentos? Seus pensamentos se originam em sua cabeça ou são resultado de coisas externas? Hã? Somos capazes de criar nossos próprios pensamentos? Seriam os pensamentos frutos das relações sociais que temos com nossos familiares, amigos e meios de comunicação? Ou não? Pois é. Eu quero que você dá uma estudada, dá uma lida na apostila, responda as atividades, tá certo? E então nós vamos embarcar nesse estudo sobre a lógica. Um abraço para você, bons estudos. Não deixe a pandemia atrapalhar os seus estudos, não é porque você está no sistema remoto que você vai estudar menos. Leia bastante, se dedique, responda as atividades. Um grande abraço para você, se cuide, porque a pandemia não acabou.